Os Cavaleiros do Apocalipse. Vou me apresentar, né? Que vocês me conhecem. Me conhece, Grace? Mais ou menos, né? Fisioterapeuta, coach, criadora do projeto Azeitona Sem Caroço, que veio depois da minha bigorna, né? Veio depois de uma separação bem dolorosa. Foi um momento em que eu tive que olhar muito pra mim e me conhecer muito para conseguir me recuperar. Foi um baque muito grande, perder a minha família, que era para mim a coisa mais importante do mundo. E na realidade foi uma perda porque eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Hoje eu com certeza não entenderia como uma perda, porque hoje o que eu perco e o que eu ganho tem mais a ver comigo do que com a saída ou a entrada de qualquer outra pessoa da minha vida, né? Mas na época eu senti como uma grande perda, assim, por acreditar que família era papai, mamãe e filhinhos morando na mesma casa e tal. Isso pra mim era bem estranho ter uma configuração familiar diferente daquela. E aí veio o Azeitona Sem Caroço com o intuito de ajudar outras mulheres na mesma situação que eu, né, com dificuldade pra recomeçar, com dificuldade pra se apropriarem de si mesmas, assim. Eu acho que essa é a questão. É uma dificuldade de olharem para quem são de verdade, sabe? Enfim. E aí veio o Azeitona Sem Caroço, veio a formação de coaching, que eu acabei faz pouco, e a pós-graduação em psicologia positiva, porque é para onde eu quero olhar, né? Entrou aqui Cristiano. Boa noite, Cristiano. Tá me ouvindo? Muito bem. Mas, além de ser, né, de eu ser, de eu fazer, ser uma fisioterapeuta, ser coach, ser toda essa formação, assim. Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo? Além disso, tem quem eu sou, o que me completa, né? O que faz parte da minha vida, que é essa criatura gostosa aqui, que é o Cadu. A Mel, outra fofura. Os livros e a minha influência sobre a influência desse meu amor pelos livros e pela leitura, que acaba influenciando os meus filhos também. A arte muito presente na minha vida, sempre criando, sempre consumindo arte de todos os tipos. Uma corredora amadora, uma atleta amadora. Adoro um bom café, sempre. Um chimarrão, uma praia, pra mim tá, se tem isso, tá tudo certo. E aqui a família que eu acabei construindo, uma família diferente, uma família com uma configuração diferente da que eu acreditava que era a configuração ideal. E aí entrando aqui numa pergunta, por que parear? Por que casar? Por que o casamento? Por que a gente se junta com outras pessoas, assim, com outra pessoa? Essa é uma pergunta muito legal porque ela tem uma explicação na teoria da evolução. O pareamento, ele é para que a gente consiga criar os filhos. Os filhos dos sapiens, os filhos dos humanos, eles precisam de muito cuidado, diferentemente de outras espécies, eles precisam de um cuidado durante um período muito maior. Mas fora essa questão biológica, que ela pesa e pesa bastante, fora essa questão biológica, tem a questão do sentimento, né? Da gente se sentir pertencente, da gente não ficar sozinho. Isso é um grande medo da sociedade hoje, das pessoas na sociedade hoje, que é a solidão. É uma das maiores causas de depressão, de problemas de qualquer transtorno, e aumenta também a questão das doenças, né? As doenças acabam vindo mais para quem tá sozinho. E a gente afirma isso quando a gente olha, por exemplo, alguns estudos que falam a respeito de o quanto a gente consegue diminuir a morbidade e aumentar a longevidade a partir do pareamento, quando a gente está casado com alguém, quando a gente está do lado de alguém. Então, a estimativa dos pesquisadores é de 4 anos a mais para quem está pareado, para quem está casado, para quem tem alguém cuidando de perto, olhando de perto.
Mas a pergunta também é, por que separar, né? Por que a gente acaba se divorciando? Por que o divórcio acaba acontecendo? Por que essas rupturas acabam acontecendo? Com certeza, os 4 cavaleiros do Apocalipse que a gente vai ver agora aqui, eles não têm muito a ver com a questão do divórcio. Eles são sintomas, eles não são causa. Então, quando eles começam a aparecer dentro do relacionamento, é porque o relacionamento já tá rachado, é quando já tem algum problema. Estudos apontam que os casais buscam ajuda de terapia depois de 6 anos de crise. 6 anos de crise, eles aguentam, toleram, suportam e depois vão buscar ajuda. Porque a gente não tem uma cultura, na realidade, de se relacionar. A gente não tem a cultura de aprender a se relacionar. A gente não aprende na escola a ter um relacionamento legal. A gente não aprende na escola algumas questões, empatia, compaixão, não diretamente, sabe? Mas a gente não aprende, não tem inteligência emocional agora que as escolas estão começando a atentar para essas questões. Na escola dos meus filhos, todos os professores são coaches. Isso é muito legal, porque eles acabam estimulando algumas outras questões. É muito interessante, né? Todos eles são coaches e a inteligência emocional, a forma como a habilidade que eles acabam adquirindo nas relações entre eles é muito legal, é muito interessante. Mas não é o normal. Não é o normal. A gente acaba buscando. É tri, né? É. Modifica. É a Êxito de Alvorada. É uma escola de uma moça que é Master Coach. É Master Coach e ela colocou isso assim muito forte. Ela tem um projeto muito legal que é o MEAC, que hoje eu faço uma formação de coaching para pais, que é utilizando coaching para a criação das crianças, assim, justamente para que a gente comece a se conhecer, a entender o que mexe com o nosso sentimento, a entender como é que se dão as questões de emoção, né, as emoções, para que a gente possa lidar com a gente mesmo e com o outro. Mas isso é agora. Isso é agora. Eu não aprendi isso na escola. Eu não aprendi a me relacionar. Infelizmente, a gente erra muito em função de que a gente não tem na escola. A gente não tem essa base, né? E aí vem os divórcios, vem números absurdos de divórcio. A gente tem como informação, acho que a informação mais atual é que tá beirando os 50% dos casamentos terminando em divórcio e beirando 70% dos segundos casamentos beirando divórcio, culminando no divórcio. Então a gente tá vendo relações que estão terminando, primeiras relações, né, estão terminando em divórcio, e segundas relações também terminando em divórcio. O que está acontecendo com a gente que a gente não está conseguindo parear? O que está acontecendo com as relações que a gente não está conseguindo ter longevidade, né? O que tem dentro dessas relações? Qual é a nossa dificuldade? Dá para se questionar um monte de coisas, assim, um monte de mudanças na forma de se relacionar. Dá para trazer uma questão de uma nova geração também. Uma nova geração vindo aí, que daqui a pouco não é a monogamia, a história deles é outra história, é outra batida, vai ser outra coisa que eles vão criar em termos de relação. Mas hoje, na nossa geração, a gente vive uma monogamia seriada, que a gente chama. Que é um casamento, aí um divórcio, outro casamento, e assim por diante. Monogamia seriada, né? Muito bem. Dito isso e pensando, refletindo um pouco sobre por que divorciamos também, a gente divorcia porque casamento ruim termina e casamento que é bom não termina. E casamento que é bom não tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ou tem, mas tem ao mesmo tempo coisas muito positivas e aí a gente vai trabalhar um pouquinho a questão do balanço entre as relações. Falando um pouquinho do pesquisador, tá? John Gottman é um pesquisador americano que estudou na sua trajetória de quase 4 décadas de estudo, já são quase 4 décadas de estudo, 3.000 casais.
casais diferentes, de orientação sexual diferente, com tempos de relacionamento diferentes, então não tem desculpas, assim, não tem nenhum viés no meio da história. É muita gente, é muito casal para ser estudado. A partir do estudo dele, ele trouxe a Casa dos Relacionamentos Positivos. Uma estrutura bem legal, que mostra as fundações, né, que é o mapa do amor, que é a base de tudo, é quando a gente consegue criar, construir um mapa de amor, onde a gente tem referências positivas, onde a gente tem histórias positivas, a gente tem caminhos, né, que levaram a essa construção de relação. Depois uma questão de admiração, que é criar um sentido compartilhado também e um olhar bastante positivo para a relação. O manejo, né, no quarto andar, que é o que a gente vai pegar mais, que é o gerenciamento de conflitos mesmo. E aí depois o sótão é a questão de criar e realizar, sonhar e realizar junto, né? Isso é bastante importante. E aí a parte do telhado, depois a gente vai falar um pouquinho, que é o compartilhamento mesmo de um propósito. A gente vai falar bastante sobre gerenciamento de conflito, porque é o que a gente não sabe fazer. Porque tem a ver com comunicação, porque tem a ver com entender o outro. E isso é uma coisa bastante difícil para nós. A gente não tem o hábito de se comunicar de maneira efetiva e eficiente, né? Esse estudo que eu vou mostrar para vocês, que apontou os 4 cavaleiros do Apocalipse, é um estudo de Bowman, Gottman e Katz, de 1992. Foi um estudo que trouxe o Gottman para um outro nível, assim, de pesquisador. Ele tem um resultado nesse estudo que é o que transforma ele no pai dos relacionamentos, assim. Foram 52 casais estudados. Primeiro foi feita uma entrevista sobre a história do relacionamento. Depois, 15 minutos conversando sobre uma área de conflito. Era identificada a área de conflito daquele casal e era proposto que eles começassem a discutir a respeito daquele assunto específico. Eram 15 minutos de discussão. E a partir dessa análise, desses 15 minutos de discussão, o Gottman conseguiu predizer com 93,6% de eficácia, de acurácia do negócio, quem ia se separar ou não. Olha que maluquice! 93%. Claro, aí depois esses números eles vão caindo um pouquinho. Caem para 89%. Gente, é muito... Isso não existe dentro da pesquisa. Isso é uma coisa muito louca. É um número muito alto. E aí, como é que ele fez isso, né? Eram 15 minutos discutindo a relação, discutindo algum ponto da relação. E aí ele dividiu em quadrantes. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Tá, beleza. Show de bola. Então, sempre que vinha... Cada flecha é uma pessoa, tá? Do casal. Sempre que vinha pra cima aqui a marcação, era uma atitude positiva dessa pessoa aqui. Sempre que vinha aqui para a direita, uma atitude positiva também, né? Um comportamento positivo. Quando vinha para o outro lado, era uma atitude negativa e aqui também uma atitude negativa. Então, quando a gente consegue ficar nesse quadrante, está todo mundo tendo atitude positiva, certo? Acompanharam aqui? Quando a gente está nesse quadrante, tem um tendo uma atitude positiva e outro tendo uma atitude negativa diante do conflito. O quadrante da direita de baixo também é a mesma coisa. E aqui, esse ponto aqui, ele é o ponto mais tenso, porque daí aqui ninguém consegue ter atitude positiva nenhuma. Então é uma variação. Todas as discussões, independentemente se a pessoa sabe se comunicar ou não, ela vai ter uma variação nesses quadrantes. Durante os 15 minutos, houveram variações aqui, tá? De comportamentos. Muito bem. Gottman chamou de mestres e desastres no relacionamento, tá? A forma de se comportar como o comportamento positivo, mestres, e comportamento negativo, desastres.
E eu vou pro primeiro cavaleiro do Apocalipse, o criticismo. Criticismo, críticas constantes, uma forma de reclamar que ataca o jeito de ser da outra pessoa. É a forma como a pessoa é que incomoda. São aquelas críticas toda hora, o tempo todo, em coisas pequenas. Não que não vão haver críticas num relacionamento. Óbvio que sim. Tem muito mais a ver com a forma de fazer e com o tipo de crítica. Se é uma crítica pequena, alguma coisa que não tem por que haver aquela crítica o tempo todo, repetitiva, entra no criticismo. Não é simplesmente uma crítica construtiva ou uma crítica normal de um relacionamento. O que um desastre num relacionamento faz quando usa o criticismo? Ele ataca verbalmente. Você sempre faz isso. Você nunca faz isso, ou aquilo, ou aquela outra coisa. Você só pensa em você. Não tá pensando em mim, só pensa em você. Então, ele é uma comunicação violenta porque, primeiro, impõe uma situação. Impõe um jeito de fazer, ou diz que é sempre, que é de essência, que é o jeito daquela pessoa que está sendo criticada naquele momento. Não a atitude que ele tomou, pontual. Por exemplo, poxa vida, a gente combinou que tu lavaria a louça, tu nunca lava a louça quando a gente combina, sabe? Ou, poxa, eu fiquei chateado, por que tu não lavou a louça hoje? É diferente, soa diferente. São duas maneiras diferentes de se verbalizar as coisas. O que um mestre faria diante de uma necessidade de fazer uma crítica? E essa necessidade ela é extremamente saudável. Dentro de relacionamentos saudáveis existem críticas. E isso faz com que as pessoas cresçam. O início é sutil. Eu não vou chegar já apontando o dedo, impondo, julgando. Eu vou chegar de maneira sutil. Eu vou dizer como eu me sinto. Eu me sinto deixada de lado quando você age assim. Não gostaria de me sentir assim, mas me sinto. Isso me agride de alguma forma. Eu tô me sentindo desrespeitada. Hoje, quando você agiu dessa forma, me incomodou. Então, é interessante trazer para o momento presente e não trazer como uma coisa que sempre acontece, que é sempre assim ou é nunca. Isso é muito agressivo, extremamente agressivo. Vocês têm alguma dúvida sobre o criticismo? Já se viram fazendo algumas dessas coisas? Acontece, né? Acontece. E é normal. Lembra aquilo que a gente falou sobre os quadrantes, né? Toda discussão vai ter um trânsito entre todos os quadrantes. O importante é que a gente consiga usar aqui, ó, o antídoto para a coisa. O antídoto é procurar ser mais sutil, mais gentil na forma de falar. Tentar se colocar no lugar do outro, né? Tentar não julgar, fazer uma comunicação em que chame o outro para conversa. De uma maneira sutil. E aí eu acho sempre que uma comunicação não violenta envolve perguntas, né? Envolve perguntas. Por quê que você não fez isso hoje como a gente combinou? Né? Porque daí tu tira a responsabilidade da tua irritação e também tenta entender o outro. Então a pergunta ela é sempre muito bem-vinda na comunicação não violenta, para quebrar essa comunicação não violenta. Opa, pulamos aqui. Eu acho que eu troquei aqui. E depois a gente volta lá. Segundo cavaleiro do Apocalipse, defensividade. Todos os relacionamentos vão ter defensividade. Todas as discussões em todos os relacionamentos vai ter. É normal do ser humano se defender. Quando ele é criticado, ele vai se fechar um pouco. Só que isso tem limite. E o que vai mudar de uma coisa saudável, normal, para uma coisa realmente muito ruim e pouco producente, assim, pouco produtiva para a relação, é o grau. Então, a defensividade vem sempre com desculpas, né? Desculpas, o porquê que não fez, ou porquê que fez, ou o que aconteceu, e com um contra-ataque. Eu não fiz por tua causa, né? Tu é culpado pelo meu comportamento, né?
é uma falha em aceitar a própria responsabilidade. E a gente entra em questões de autorresponsabilidade também, que são bem importantes aqui na defensividade, né? A pessoa que é desastre, ela usa muito essa palavrinha aqui. Ela é a vítima, o outro é o algoz. Ele sempre faz aquilo e ela sempre sofre aquilo e ela só reage daquela forma porque o outro fez tal coisa. Eu só fiz isso porque tu brigou comigo, porque tu não soube falar comigo, porque e o outro sempre tem culpa. Então o outro sempre é o algoz. Costumo dizer que quando a gente tem uma vítima, a vítima tá amordaçada, presa na cadeira, ela não precisa se preocupar com nada, porque não tem nada que ela possa fazer, né? Então é uma situação cômoda, de alguma forma, e a culpa é sempre do outro, né? O outro é que vai mandar, né, conduzir as coisas, assim. Só que não é exatamente isso que acontece, né? E a gente acaba criando essa vitimização. A culpa é tua, você que faz isso comigo, você que me leva a fazer isso e tal. E o mestre é o cara que pega a responsabilidade pra si. É o cara que vai dizer assim, eu acho que tem razão, eu errei nisso. Nem que seja assim, reconhecer parte da responsabilidade dentro da discussão, porque isso é difícil, né? Mexe com orgulho também. Mas se a gente consegue aceitar um pouco da responsabilidade, assumir a responsabilidade, fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. É como se a gente baixasse um pouco a guarda e aceitasse um pouco a opinião do outro. Me desculpe, nesse ponto eu errei mesmo, me perdoa, né? Errei tentando acertar, daqui a pouco tentei fazer de um jeito, fiz de outro, tu interpretou errado, me desculpa. É um movimento positivo, um movimento pro quadrante da direita, o superior da direita, certo? Deixa eu voltar lá, que a gente pulou, eu troquei as bolas dos números ali. O desprezo. Desprezo, desrespeito, é o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Então, os mestres quase nunca fazem isso, assim, porque isso é realmente muito ofensivo. É bastante ofensivo. É quando te coloca num patamar superior. Eu sou superior a você. Eu faço comentários que são snobs. Eu fiz isso e eu reparei isso esse final de semana. Por incrível que pareça. Eu disse, eu me vejo muito em ti. Eu me vejo porque eu tinha esse tipo de atitude, mas hoje eu já não tenho. E aí a pessoa disse pra mim assim, tá, mas isso quer dizer que tu tá num nível superior já. E eu me percebi fazendo isso. E eu disse, caramba, que falha. E é sutil, percebam que é uma coisa sutil, às vezes é no intuito de se colocar como um entendedor do outro, a gente faz com que o outro se sinta menos, assim. Geralmente é mais ofensivo, né? Tem ataques ao caráter, a índole da pessoa, assim, é bastante ofensivo, eu vou dar alguns exemplos agora. O desastre, então, desqualifica o outro. Você é um mimado. Falou a senhora pontual, né? Quando reclama aí de um atraso, alguma coisa assim. O vai se qualquer coisa é muito tenso. É muito tenso. Aqui cabe qualquer coisa, e das piores, né? Que a gente sabe. Tu nunca vai entender isso. Tu nunca vai entender isso é assim, ó. Tu é tão... O teu raciocínio tá tão lento, a coisa tá tão pequena por aí que o que eu tô falando não é pra ti, entendeu? Tu nunca vai entender isso aqui que eu tô falando. Então isso dá uma sensação de superioridade também. Qual é o teu problema? Isso aqui, excluam aqui as duas últimas. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema é ótimo também, porque é uma pergunta retórica que não tem explicação, assim, não tem resposta. Qual é o teu problema? Como assim? Qual é o meu problema? Como assim? Quem nunca perguntou isso? Eu me vejo perguntando isso às vezes pros meus filhos. Tá, mas qual é o teu problema? E aí eu, putz, que caramba, isso não é bom. Aí eu vou lá
para o que o mestre faria, né? O que o mestre faria? Trabalharia a apreciação. Como é que a gente trabalha a apreciação? Tem alguns exercícios que podem ser feitos, e aí depois, quem quiser mais informações a respeito, eu posso passar esse exercício de apreciação, tá? Mas coisa simples, rever fotos, relembrar histórias, momentos em que uma virtude daquela pessoa ficou ressaltada, né? Naquela situação, aquela tua perseverança nos fez chegar onde a gente tinha que chegar. Isso é muito legal, assim. Então, é relembrar as histórias, elogiar a questão da lista de virtudes que eu comentei agora e reconhecer o outro, né? Saber quem o outro é. E é uma coisa que às vezes a gente deixa de fazer. A gente deixa de reconhecer o outro. A gente deixa de olhar o outro. Eu fiz um vídeo e lancei essa semana, não sei se vocês viram, meninas, o vídeo com a Mayara Fernandes. Acho que eu postei lá no grupo, né, Grace Nani? A fotógrafa, falando sobre o reconhecer o outro, sobre essa questão de apreciação, né? O quanto é legal quando a gente consegue, nem que seja através de uma lente, tirar foto e ver o outro, enquadrar o outro no seu melhor ângulo, ver os pontos mais positivos do outro. E aí a gente falou sobre um ensaio em casal, né? Um ensaio em dupla, que a Mayara pode estar daqui a pouco dirigindo e tal, mas uma coisa simples, que pode ser feita em casa, com o celular ali, tirar foto do outro para enxergar através de uma lente coisas que façam reconhecer o outro, né? Reconhecer de uma maneira mais bonita. Vamos lá pro quarto cavaleiro do Apocalipse. Volta lá. Obstrução. Obstrução. Temos um menino no grupo. Isso é ótimo, porque homens são ótimos nisso. É quando uma pessoa se retira da interação conflituosa. A cara fica fechada e sem respostas verbais. Silêncio. A mulher tá falando. Geralmente é a mulher que fala e o homem que faz a obstrução, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais depois. Cara fechada, respostas sem resposta verbal, por duas razões. Ou desesperança total, tipo, cara, isso aqui não é mais pra mim, eu não aguento mais ouvir isso. Não dá. Sem chance. Não dá mais. Ou por uma sobrecarga emocional. Porque... E aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou guardar pra falar depois, tá? Isso é diferente de pausa. Uma pausa, ela pode ser ótima para um relacionamento. Nos estudos também de Gottman, ele fez, em um determinado momento, um estudo que dava pausas dentro dessas discussões. Quando ele estava verificando a frequência cardíaca, e aí lá pelas tantas, quando chegavam as duas pessoas, a 100 batimentos por minuto, ele fazia uma pausa. Só que as pessoas não sabiam que era uma pausa. Então, o que ele fazia? Ele abria assim, olha, tá com problema no equipamento, nós vamos ter que dar uma paradinha. Então, quando voltar o equipamento a funcionar, eu aviso. Daí dava uma pausa até que baixasse a frequência cardíaca para 80 de novo e aí retomava a discussão. Quando retomava a discussão, a maioria dos casais conseguiam encontrar uma solução. Então, pausas são extremamente positivas. Agora, obstrução não. Obstrução é parar de falar e não avisar a outra pessoa. Não, porque uma pausa tu pode dizer assim, olha só, eu tô precisando tomar uma água, eu tô muito irritado. Agora, vamos parar um pouquinho. Senão a gente vai acabar indo para um lado que eu não tô afim, que eu não quero. Então, isso é uma pausa. E tem que ser verbalizado. O outro tem que saber que tu tá parando de falar porque não dá pra continuar, porque tu não tá conseguindo gerenciar. Agora, silêncio absoluto é obstrução. Silêncio absoluto é obstrução. Aqui, silenciar. Eu nem coloquei nada aqui de frase que a pessoa fala, porque não tem, né? É silêncio. Silêncio. E o mestre, ele faz as pausas. Eu estou muito nervoso agora, vamos tomar uma água, a gente conversa depois a gente retoma. Uma discussão que é legal aqui, que bom que tá Cristiano pra gente conseguir conversar sobre isso, é porque é muito comum com homens. Por que os homens têm mais dificuldade de falar, de expressar, de se comunicar, falar sobre seus sentimentos e as suas vulnerabilidades do que as mulheres?
Claro, por favor. Exatamente. É a dificuldade de expressar sentimentos, né? De se expressar. Porque se ele se expressa, se ele expressa um sentimento, aí ele é uma mulherzinha do grupo, ele já desde muito pequeno, ele já é excluído, já tem um comportamento violento em função de ele ter, daqui a pouco expressar um sentimento, né? Um pouco uma coisa mais sensível mesmo, assim. E aí sim, aí o homem expressa, não sabe expressar, não foi treinado para expressar qualquer outro sentimento a não ser violência. E aí quando ele chega num ponto em que ele não consegue falar mais nada, ele não consegue interagir sem que haja violência, ele prefere se calar às vezes. Ele fecha e não fala. E aí é melhor não falar. E aí na cabeça dele é melhor não falar, porque senão ele vai explodir, vai cair a casa. Aí deu. E tem um documentário muito interessante que eu recomendei até esses dias, que é O Silêncio dos Homens. Cristiano, fica a dica aí pra ti. Que é um documentário da ONU falando sobre isso, falando sobre o porquê que, os homens estão sim em 90% das vagas de penitenciária no Brasil, por exemplo, né? Porque eles usam realmente o recurso da violência, porque é o que eles sabem fazer. É a forma como eles sabem, como eles são treinados a expressar emoção. E aí não tem outra forma, é a história na violência. E tem dados sim, tem bastante número lá, é bem legal e tem tudo a ver com isso que tu falou. Tudo a ver com isso que tu falou. E nós mulheres precisamos saber disso. Porque às vezes a gente cobra algumas expressões que eles não sabem fazer. Não sabe dar. Então, eu como mãe de menino, nossa, quando o Cadu expressa os sentimentos dele, eu estimulo muito. Porque ele precisa entender os sentimentos dele, precisa saber quem ele é, precisa saber o que ele sente, precisa saber tudo. E ele pode sentir o que ele quiser. Ele é livre, ele é um ser humano completo. Ele não precisa ser assim ou assado, entendeu? Então eu estimulo bastante isso no Cadu. Então aqui os 4 cavaleiros, essa é a minha parte, minha contribuição aqui. Não é o Gottman que fala, é a Paola mesmo. Os 4 cavaleiros do bom relacionamento. Gentileza. Olhar com um olhar gentil pro outro. Entender que o outro tem as suas limitações. Entender que o outro também vai ter problemas, né? Perguntar, buscar uma comunicação, um diálogo mais franco, mais aberto, uma comunicação não violenta, buscar as perguntas como recurso, não apontar, não julgar, não impor, porque isso é realmente muito violento. A questão da apreciação do outro, lembrar sempre de quem o outro é. Lembrar sempre quais são o que faz você ficar com essa pessoa. O que faz você seguir com essa pessoa. Isso é bastante importante. Saber reconhecer isso é bem legal e é bem importante. A questão da autorresponsabilidade aí é pra tudo na vida, né? Quando a gente consegue pegar a rédea da própria vida de volta, quando a gente diz, pô, isso aqui é comigo mesmo, eu que errei. Esse negócio aqui é meu. Tá, isso aqui não é meu, mas essa parte aqui eu poderia ter feito diferente. No fim do meu casamento foi um exercício muito legal que eu fiz comigo mesma, a questão da responsabilidade, porque eu já estava cansada da minha vida estar na mão de outra pessoa. Eu precisava retomar minha vida, retomar a rédea da minha vida, das minhas coisas. E se eu continuasse tendo um algoz que me abandonou e que me deixou, eu nunca ia retomar a minha vida pra mim. Eu ia ter sempre um algoz. E eu ia sempre, se tem um algoz, tem a vítima.
e a vítima tá amordaçada e presa na cadeira e não consegue fazer nada. Então é uma bela desculpa pra quem não tá afim de se mexer muito, né? Virar vítima, tu põe a culpa no algoz, tá tudo certo, né? Mais cômodo, no mínimo. Só que nem eu sempre falo, a merda, ela é quentinha, fofinha, macia, mas uma hora ela começa a feder. Então não adianta tu querer te acomodar num lugar que não vai te levar muito a lugar nenhum, entendeu? Uma posição que não vai te levar pra lugar nenhum. A autorresponsabilidade é libertador. Te liberta. E tira... É bem isso, tira as amarras, tira a cerca, te põe pra fora da caixa. Tu é dono da tua vida. Só que é responsabilidade. Tu é responsável. E aí, quando o teu fracasso e o teu sucesso é contigo, tá contigo. Tem o ônus, o bônus, mas com certeza o bônus, a sensação de controle da própria vida, de autonomia, de independência, é algo que não tem preço. Não tem preço mesmo, mas é treinamento também. E a expressão das emoções que a gente estava falando, né, que é a questão da obstrução, aprender a expressar as emoções. Mas para aprender a expressar as emoções, tem que conhecer as emoções. Tem que saber quais são os seus processos, como é que desencadeia, quais são os pensamentos que desencadeiam essas emoções, que vão desencadear ações, né? Entender os processos, entender quem é, entender como é que as coisas são elaboradas, né? Como é que os sentimentos são elaborados. Isso tem muito a ver com a questão da expressão das emoções e da facilidade de comunicação. A nossa comunicação depende muito disso, desse entendimento, desse autoconhecimento. É autoconhecimento mesmo a palavra. Um salve a Sócrates lá, conhece a ti mesmo e tem que conhecer mesmo, porque senão a gente não consegue sair muito do lugar. A gente precisa saber quem é para saber até onde pode ir. Até as nossas limitações a gente tem que conhecer muito bem para saber o que a gente precisa trabalhar. A gente precisa se conhecer de verdade. E eu costumo dizer que para se conhecer a gente tem que ter 3 Cs. Essa é a tríplice aqui. Compaixão, porque quando a gente começar a se conhecer a gente vai ter que se acolher um pouco. É duro saber que a gente tem limitações, é duro saber que a gente tem sombra, que a gente tem falha. Curiosidade, muita curiosidade. E coragem, né? Tem que tirar o véu, tem que fazer cair mesmo e se enxergar do jeito que é. Falho como todo ser humano é. Codependente como todo ser humano é. Né? Limitado como todo ser humano é. Todo mundo é. Então, se enxergar assim requer um pouco de coragem. Mas se a gente tem curiosidade e tem treinamento para isso, e vai se acolhendo com compaixão a partir do, né, conforme os véus vão caindo, a gente vai se acolhendo com compaixão, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. Bom, galera, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa apresentação, se você quer ver de novo, se você quer participar do próximo webinário do Vida em Ciclos, do Azeitona, deixe seu comentário, me siga no Instagram, Azeitona Sem Caroço, Azeitona S Caroço, Caroco. E é isso. Deixe seu like, acione o sininho para não perder as próximas publicações desse canal desencaroçado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!